Olá pessoal, tudo certo? Estou aqui novamente para o nosso vídeo número 006 focado na prova de Pomerode. Tá chegando, hein? Falta muito pouco para o dia da prova. Como estão os estudos? Reta final, revisões? Vamos que vamos aqui para mais uma parte do conteúdo final aqui de Lei Orgânica. E na sexta eu vou fazer o vídeo 007 para finalizar aí a minha parte, né, sobre legislação de Lei Orgânica e Estatuto. E espero, né, que dê tudo certo, vocês estudaram, estão focados. Então o resultado da aprovação ela vai vir, hein? Vai dar tudo certo, vamos que vamos. Então bora lá para os pontos principais aqui da segunda parte da Lei Orgânica. Não se esqueça de deixar o seu like aí no canal, brigadão. E quem não é inscrito, se inscrever também para ajudar para que tenha mais vídeos no canal. Bom, na sequência então, né, depois da parte do legislativo que a gente viu na aula passada, nós comentamos e iniciamos a parte da fiscalização contábil e o poder executivo. O que a lei orgânica destaca? Né? A lei orgânica destaca que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do município, ela vai ser analisada em relação ao quê? Legalidade, legitimidade, economicidade, né? Aquela ideia e análise dos princípios da administração pública. Vai ser analisada a aplicação de subvenção e renúncia de receita. E quem que exerce esse controle? Quem controla o poder executivo é o poder legislativo, a Câmara Municipal, que tem esse dever, né, que tem esse foco de análise, né, de poder fiscalizatório. Então, legalidade, legitimidade, economicidade, isso tecnicamente é competência da Câmara Municipal. É claro, né, que ela tem como basicamente braço, né, que contribui com o controle externo, a questão do Tribunal de Contas, né, do Tribunal de Contas. Então a Câmara é o controle externo, mas nós temos também, né, o controle interno municipal. Então o controle interno de cada poder, né, é um órgão que faz análise fiscal, né, análise financeira, orçamentária, operacional, patrimonial. Quem sabe você também atue, né, em parceria com o controle interno dentro do órgão, né, dentro da prefeitura de Pomerode. E olha só, de acordo com a lei orgânica, o controle interno é mantido com os seguintes objetivos. Primeiro, a avaliação do cumprimento das metas previstas na lei do orçamento, no PPA. Então nós temos aí a lei orçamentária de 4 anos, tá, que é o PPA, resumindo assim da forma mais simples. Plano plurianual, e nele tem algumas metas. Quem avalia essas metas? Controle interno. Quem analisa, né, a legalidade, avaliação de resultados, eficácia das ações, eficiência, da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, é o controle interno. O exercício do controle dos empréstimos e financiamentos, avais e garantias, controle interno. E também, né, a última missão do controle interno é contribuir com o controle externo. Então, nas prefeituras, o controle interno ele encaminha as informações para os fins, ele que assina a parte final, que faz toda a gestão operacional do município, do envio à informação ao Tribunal de Contas, né? Então, um apoio ao controle externo, tanto à Câmara Municipal como também ao TCE. Bom, reiterando então, a lei orgânica aborda, né? O controle externo da Câmara Municipal será exercido com auxílio do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Bom, a gente sabe que todo ano, né, nós temos aí o envio do relatório de gestão, né, e é avaliado pelo Tribunal de Contas, as contas do prefeito anualmente. Olha só, o parecer emitido pelo Tribunal de Contas sobre o do prefeito deverá ser analisado anualmente, né? E se o Tribunal de Contas dá uma decisão negativa, então ele reprova a projeção de contas do prefeito. Só pode deixar de prevalecer a, o parecer prévio do Tribunal de Contas por votação de 2/3 da Câmara. Da mesma coisa que, né, por exemplo, o Tribunal de Contas deu um parecer favorável da prestação de contas do governo, que é enviada anualmente. Se a Câmara quiser ir contra, né, decidir que não está de acordo, tem que ser votado por 2/3 dos membros da Câmara. Então, 2/3. E que foi adicionado recentemente agora esse parágrafo, olha só. Sujeito-se à tomada ou prestação de contas o agente público municipal responsável por bens e valores. Então, quem recebe adiantamento, quem recebe um bem do município, uma diária, né, tudo isso que é sujeito à prestação de contas, né, pode ser analisado, deve ser analisado aqui pelo controle interno e até o controle externo, caso necessário, né? Bom, depois da parte da fiscalização, nós vamos para o poder executivo. Alguns detalhes que a lei orgânica traz, né?
Então, quem é o Poder Executivo? É o prefeito, né, pessoal? O prefeito que tem as suas funções políticas e administrativas. E é claro que ele tem uma equipe, o vice-prefeito e os seus auxiliares diretos. Então, lembrando que o prefeito e vice-prefeito, né, tomam posse em 1º de janeiro, aí teremos em 1º de janeiro de 2025 a posse então, do prefeito, que vão prestar compromisso, né, de acordo com a lei orgânica do município e o regimento interno da Câmara Municipal. Quais são as competências do prefeito? São várias, né? Não tem como decorar. Basicamente, o prefeito é aquela pessoa que representa o município em todas as suas situações, que inicia, né? Pode iniciar vários processos em termos de lei, né? Em termos de representação, em termos de contratação. É ele que assina basicamente tudo dentro de uma organização, né? Então, olha só. Compete privativamente iniciar o processo legislativo, nos casos previstos da lei orgânica. A gente sabe que tem situações que o vereador pode solicitar processos, né? Até os munícipes, em caso aí, né, de um mínimo de assinaturas. Mas, no geral, né, nós temos o prefeito, sempre que tem um projeto de lei para criar uma despesa, por exemplo, competência do prefeito, dentre outras situações. Representar o município em juízo e fora dele é o prefeito, né, o principal. Sancionar, promulgar, publicar as leis aprovadas pela Câmara. É o prefeito que assina no final. Vetar no todo ou em parte os projetos de leis. Prover e extinguir os cargos municipais na forma da lei. Tem que ter a lei, né? Tem que ser feita uma lei, vai ser votado e depois quem assina é o prefeito, né? Então vejam, não dá de decorar, né? Basicamente quase tudo, né? Passa pelo prefeito, né? Solicitar auxílio à autoridade policial, resolver requerimentos, reclamações de representações. Tem situações que, né, são delegadas para os seus auxiliares diretos, que são os secretários municipais, né? Encaminhar aos órgãos competentes o plano de aplicação e as prestações de contas. E o que é o destaque, né? Eu acho que isso aqui tem mais chance de ser cobrado, né? A responsabilidade do prefeito. Isso foi adicionado até recentemente, né? No começo do ano. São crimes de responsabilidade do prefeito que atentarem contra a Constituição Federal ou contra a Constituição Estadual e contra a lei orgânica, especialmente contra. Então, se o prefeito for falar de uma ditadura, olha só, se ele for contra a existência da União, do Estado e do município, pode tomar um processo de responsabilidade. Então, se ele falar algo contra os poderes, né, basicamente. Contra também um livre exercício do poder legislativo, pode sofrer crime de responsabilidade. Se ele for contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Se ele tiver, né, alguma situação de probidade, se ele for contra a probidade da administração. Se ele for contra, se ele agir de forma inadequada com a lei orçamentária. E também no cumprimento de leis e decisões judiciais, né? Então é bastante coisa que na verdade são bem amplos, né, nos crimes de responsabilidades aqui na lei orgânica de Pomerode. Bom, e quem são os auxiliares diretos, então, do prefeito municipal, né? Os secretários municipais ou cargos equivalentes. Então, aqui às vezes tem fundações, né, fundos municipais que não tem secretário, que tem o diretor, que tem a mesma equivalência. Então, esses são os auxiliares diretos. Então, basicamente, eles respondem solidariamente junto com o prefeito e assinam os atos, os atos, né, da sua secretaria. Então, o secretário de Educação vai assinar também portaria, vai assinar processo licitatório, vai assinar edital de convocação, dentre outras situações, né? E eles respondem solidariamente, assinam nota fiscal, dentre outras 1000 situações possíveis, né? Eles são os auxiliares diretos do prefeito. Na sequência, a lei orgânica ela comenta já, né, sobre vai entrando em cada aspecto aqui do município, alguns pontos principais, né? E o primeiro deles é a segurança. Olha só, então o município pode constituir guarda municipal destinada a proteger seus bens, serviços e instalações, né? Então sim, né, tem a permissão da criação da guarda de Pomerode. Na sequência, a lei orgânica aborda sobre a Procuradoria-Geral do município. Não é toda a lei orgânica que aborda, achei interessante, né? Que foi adicionada esse ano. Então, a PGM, que é a Procuradoria-Geral do Município, é um órgão que representa o município judicialmente e extrajudicialmente, como a Advocacia Geral, cabendo-lhe ainda, nos termos da lei, as atividades de consultoria e assessoramento aos órgãos do Poder Executivo, né? E, privativamente, a execução da dívida ativa de natureza tributária e não tributária. Então, a Procuradoria-Geral, pessoal, ela representa o município na justiça e extrajudicialmente. E faz consultoria e assessoria, né, para o Poder Executivo, em, por exemplo, contratações, né, dão sua opinião, seu parecer. E é claro que a PGM é responsável pela execução da dívida ativa, de cobrar aí todos os devedores do município em dívida ativa de natureza tributária e não tributária.
A PGM ela vai ser regida por lei complementar, tendo por chefe o procurador-geral do município, nomeado pelo prefeito, devendo ser reconhecido por notório saber jurídico e libada reputação, preferencialmente com experiência em diversas áreas da administração pública, tá? Então, notório saber jurídico e libada reputação e experiência na administração pública. Na sequência aqui, para finalizar, nós temos os atos municipais, então, que são destacados. Também foi ajustado nessa última lei, né, nessa última emenda à lei orgânica que teve em 2024. Então, ele já está até mais moderno. Olha só, os atos municipais, para terem efeito externo, deverão ser publicados obrigatoriamente no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios. Então, nós temos aí o DOM, né, onde vocês vão poder acompanhar os chamamentos dos concursos públicos no DOM. Os atos administrativos de competência do prefeito dar-se-ão. Então, olha só, por decreto. Então, a primeira forma dos atos municipais, por decreto. O que eu faço com o decreto, o prefeito? Ele regulamenta a lei. Ele pode conceder ou revogar a gratificação. Conceda a gratificação por exercício de uma função. Concedo uma gratificação para a situação Y, para você. Toda gratificação, né, ou concessão ou revogação, tem que ser publicado no Diário Oficial, por decreto, de acordo aqui com a lei orgânica desse município, né? Lembrando, abertura de crédito extraordinário, declaração de utilidade pública para efeitos de desapropriação de rua, né? Desapropriação. Então você tem que fazer um decreto. Então vai declarar utilidade pública na região para poder fazer desapropriação. Tem que ter decreto. Criação, alteração, extinção de órgãos. Lembrando, tem que ter lei, né? Vejam, todas essas hipóteses tem que ter uma previsão em lei. Além disso, definição de competência dos órgãos. Tem seu decreto depois da lei. Aprovação de regulamentos, regimentos. Então, uma secretaria resolve fazer um regimento do processo de recebimento de nota, um regimento de licitação, decretos. Aprovação dos estatutos da administração descentralizada, fixação de alteração dos preços dos serviços públicos, plano de trabalho, né? São vários fatores, né? Medidas executórias do plano diretor, também, né, via decreto. E por portaria, o que eu tenho que fazer por portaria? Portaria normalmente está tudo relacionado com situações dentro do recursos humanos, tá? Então, provimento e vacância de cargo público, lotação e relotação, criação de comissões, portaria, instituição de solução de grupos de trabalho, autorização para contratação de servidores por prazo determinado, abertura de processo administrativo, tudo está relacionado a servidores, a questão de RH, recursos humanos, é normalmente portaria. Bom, e para finalizar, a lei orgânica, né, ela aborda sobre as obras e serviços municipais, né? Lembrando que toda obra pública ela tem que estar aprovada na lei do orçamento, né? E não pode ser iniciada sem o respectivo projeto. E o projeto de uma obra pública tem que ter o quê? O orçamento do seu custo, o prazo de início e término, da onde que vem esse recurso para basicamente arcar com essa obra, a viabilidade, então já tem a viabilidade desse procedimento, desse empreendimento e o detalhamento de como vai ser executado. Esses 5 fatores são obrigatórios conforme a lei orgânica, tá? Bom, por hoje terminamos aí, né, o segundo vídeo da lei orgânica e amanhã eu vou postar o último vídeo, né, para a gente finalizar esses 2 conteúdos focados em legislação. Continue estudando, vamos que vamos, em reta final, se dedica o máximo que puder. Bora, que falta pouco. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!